da pesca, do voo pescar, né? Mas durante essa semana, né, acontece muitas coisas nas nossas vidas que às vezes a gente pergunta para Deus, né? Qual é o propósito que o Senhor tem comigo? O que o Senhor quer comigo? Aqui alguém já fez essa pergunta? Pergunta para o seu irmão do lado. O que Deus quer com você? E o que ele respondeu? Meu irmão, é uma pergunta que às vezes a gente faz, né? Às vezes a gente sabe até a resposta, mas só que a gente não consegue transmitir em palavras, né? O que Jesus quer de nós? Porque às vezes a gente passa por tantos problemas, por tanto pecado, né? Por tantas coisas que a gente fica perguntando, Jesus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer me usar onde? Por que eu estou passando por isso? Várias perguntas acontecem. E eu tenho plena convicção que a maior frustração do ser humano é não saber por que está vivo. A maior frustração é não saber por que está vivo. Porque, na verdade, ele acorda, trabalha, come, paga as contas e dorme de novo. Aí acorda, trabalha, paga as contas e dorme de novo. Não tem propósito nenhum. E uma vida sem propósito, geralmente, traz a depressão. Muitas pessoas hoje que estão em depressão é porque não entendem o propósito da sua vida. Muitas pessoas que não entendem qual é o propósito na tua vida se suicidam. O que nós temos que entender é qual é o propósito de Deus na nossa vida. E às vezes a gente pergunta, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me usar? Por que eu estou passando por isso? E aí nós vemos na palavra que Pedro, Natanael, Tomé, João, eles tinham vivido muitas coisas com Jesus Cristo. Por um certo momento, às vezes por uma tristeza, eles esqueceram qual era o propósito dele com Deus. E muitas das vezes, nós também questionamos a Deus e esquecemos dos propósitos dele na nossa vida. Esquecemos que ele nos deu a vida, que ele nos deu o ar, que ele nos deu a saúde. E Pedro tinha vivido muitos milagres, e aquelas pessoas que estavam lá também com ele tinham visto muitos milagres de Jesus Cristo. Mas só que provavelmente com a tristeza da partida de Jesus, quando Jesus foi crucificado, eles esqueceram do propósito. Eles esqueceram qual era o propósito de Deus na vida deles. E muitas das vezes, a gente, passando por problemas, a gente esquece qual é o propósito de Deus. Quando nós estamos bem, quando nós estamos com a saúde plena, quando nós estamos tudo tranquilo, com as dívidas pagas, às vezes a gente até sabe um pouquinho qual é o propósito. Mas quando vem a primeira turbulência, a primeira tribulação, o primeiro não, a gente começa a esquecer qual é o propósito de Deus. Pedro e aqueles discípulos, eles estavam reunidos. Todos eles viveram e presenciaram os milagres de Deus. E mesmo assim eles esqueceram o propósito. Eu tenho certeza que na vida de vocês já presenciaram muitos milagres. Muitos milagres. E entenderam o que Jesus queria na vida de vocês. Só que talvez, por algum motivo, esquecemos qual é o nosso propósito, ficamos tristes, ficamos caídos, queremos desistir. E Pedro, naquele momento de tristeza, reunido com os discípulos, disse: vou pescar. Meu irmão, eu quero trazer aqui simplesmente o quê? Que uma palavra pode mudar toda a circunstância. Às vezes uma palavra mal direcionada, você pode afastar alguém dos caminhos de Deus. Às vezes uma palavra mal direcionada, você pode afastar alguém da sua casa. Às vezes uma palavra mal direcionada, você pode afastar alguém dos seus caminhos. A palavra ela tem poder de trazer vida e ela também tem poder de trazer morte espiritual.
E o que nós temos que entender é que quando Pedro disse, vou pescar, aqueles discípulos disseram, eu vou também. Essa noite, a palavra que eu quero trazer para vocês é o quê? Que independente do que vocês disserem, as pessoas, se elas não tiverem alicerçadas e não entenderem seu propósito, elas também vão desistir e vão desanimar. O que eu quero dizer é não desanime por nada. Entenda qual é o propósito de Deus na vida de vocês. Porque aqueles discípulos, por um momento, esqueceram de tudo que passaram com Jesus Cristo. E talvez os problemas que nós estamos passando, talvez problema de saúde, problema financeiro, problema em casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, meu trabalho, fazem com que você esqueça o propósito de Deus. Faça com que você esqueça tudo que Deus fez por vocês. Pedro, naquele momento, a palavra de Pedro disse, vou pescar. Simplesmente desanimou todos que estavam ali. Talvez na sua casa, no seu serviço, no seu trabalho. Uma palavra que você fala, eu não vou mais para a igreja. Eu não tenho mais fé. O que Deus fez comigo? Por que eu estou passando por isso? Cadê você, meu Deus? Vai afastar pessoas que talvez estavam se espelhando em você. Muitas das vezes nos sentimos cansados. Pedro, naquele momento, eu creio que ele estava cansado. Ele estava simplesmente decepcionado, porque até então ele estava focado em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo partiu, mas ele não entendeu nada. Talvez na sua vida você não está entendendo o que Deus quer e está preparando para você, porque Deus está te forjando. Deus está fazendo você passar por problemas para simplesmente te forjar, te moldar, para te preparar. Jesus estava preparando Pedro, mas Pedro não entendeu e aqueles discípulos também não entendiam. Até aquele, o qual dizia que era o mais amado, desistiu. Talvez você não se sinta amado essa noite, mas Deus está dizendo, eu te amo. Não desista. Olha para o seu irmão do lado e diz assim, não vou pescar. Não vou desistir. Não vou parar. Porque eu sei o propósito de Deus. E é isso, quando nós sabemos o propósito de Deus, irmão, nós não paramos, não desistimos. E a palavra, ela diz aqui, que eles estavam reunidos. Diz, eles estavam juntos. Em algumas Bíblias. O que eu quero dizer para você, irmão, cuidado com quem você anda. Com quem você está do lado. Cuidado com a palavra que é dita. Porque a palavra, como a gente diz por aí, a palavra ela não faz curva, a palavra ela é reta. E às vezes a palavra ela fere. E quando ela fere, você perde seu propósito. Você sabe por quê? Porque não estão alicerçados. Aqui nesse momento aqui, eles esqueceram de simplesmente ouvir a palavra de Jesus Cristo. Porque Jesus disse anteriormente, me espere em Jerusalém. E eles estavam aonde? No mar de como que é? Mar de... Nome estranho aqui, hein, meu? Tiberíades. Eles estavam em Tiberíades. Mas Jesus estava dizendo para eles, esperem em Jerusalém. Sabe o que houve aí? Uma desobediência. Eles não ouviram a voz de Deus. E quando nós sabemos o propósito de Deus, o propósito que Deus tem para a nossa vida, a primeira coisa que nós temos que ter é a obediência. Pergunta dentro do seu coração se você está sendo obediente. Se você está sendo obediente à voz de Deus, se você está conseguindo ouvir a voz de Deus. Talvez tudo que você está passando até hoje é porque você não está ouvindo a voz de Deus, você não está entendendo a voz de Deus. Pedro naquele momento não entendeu e os discípulos também não entenderam a voz de Deus, porque Jesus disse, me espere em Jerusalém. Está lá em Atos.
E eles não obedeceram. Sabe o que eles foram fazer? Voltar a pescar. Aliás, eles eram pescadores. Eles voltaram a fazer o que eles já estavam acostumados antes a fazer. E quando nós não entendemos o propósito de Deus, quando nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós queremos voltar ao passado. Nós queremos voltar lá onde nós não tínhamos Jesus. Pedro voltou a pescar. No mesmo lugar onde ele não tinha pescado nada, ele voltou. Muitas das vezes, a gente quer voltar nos lugares aonde a gente cometia pecado. Tivemos agora, essa semana mesmo, acabou o carnaval. Festa carnal. Eu creio que aqui, as pessoas que estão aqui, ninguém foi para o carnaval, ninguém curtiu o carnaval. Mas muitas das pessoas que já andaram com Jesus estavam no carnaval. Por quê? Porque voltaram a pescar. Voltaram lá atrás. Não entenderam qual era o propósito de Deus na vida delas. Mas essa noite, Deus está dizendo, o propósito que eu tenho na sua vida é maior do que você imagina. É muito maior. Não é só pegar aqueles peixinhos, não. Pedro achava que era só pescar. E Pedro, quando falou vou pescar, ele arrastou um monte. Você já parou para pensar que quando você desistir, você vai arrastar um monte? Mas você não vai arrastar um monte de peixe. Você vai arrastar um monte de pessoas. Pessoas que estavam entrando na fé. E às vezes você nem percebeu. Por isso que eu digo, não desista. Entendam o propósito de Deus na vida de vocês. Não desista por momento nenhum. Pedro, só de falar vou pescar, ele arrastou meia dúzia. E se tivesse mais, eu tenho certeza que ia mais. Por quê? Porque ele influenciava. Ele não era influenciado. E você na sua vida, independente de onde você esteja, no trabalho, na escola, dentro de casa, influenciem, mas não sejam influenciados. Influenciados por coisas ruins aí fora, pelo mundo. Influenciem. Influenciem na palavra. Sejam obedientes. Entendam o que Deus quer para a vida de vocês. Porque toda vez que nós perguntarmos, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Senhor, por que eu estou passando isso? Eu vou entender. É Deus me forjando, é Deus preparando algo maior, é Deus querendo me ensinar, é Deus querendo usar minha dor para ajudar outro. Meu irmão, a gente não entende qual é o propósito de Deus. E nem quer entender, porque nós vamos ficar doidos. Porque Deus não tem lógica. Para Deus, 1 mais 1 é 38. Nós vamos tentar achar lógica em todo o propósito de Deus, mas nós não vamos conseguir. E na sua vida, a única coisa que você tem que fazer é ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus lhe chamar, aonde Deus te colocou, aonde Deus quer que você vá. Talvez o que falta é a obediência na palavra de Deus. Porque às vezes a gente faz do nosso jeito, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu imagino que seja correto. Mas você quer ouvir a voz de Deus? Fecha a porta do seu quarto, entra no secreto, ajoelha, fala com Ele. Ele vai te ouvir e Ele vai falar. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não entra no secreto? Há quanto tempo você não se ajoelha e fala com Deus? Há quanto tempo você não abre seu coração e se abre para Deus? É legal que no Velho Testamento eu estava lendo Davi. E Davi, quando cometeu o pecado contra Urias, ele orando para Deus, ele diz, Senhor, pequei contra ti. Olha só que coração aberto ele estava.
Ele não disse pequei contra o meu amigo, pequei contra o familiar, não. Eu pequei contra ti. Você sabe por quê? Porque Deus, na verdade, não estava esperando apenas uma obediência de Davi. Ele estava esperando a honra. Obedecer é muito fácil, a gente obedecer a palavra de Deus. Principalmente quando as pessoas estão vendo. Mas honrá-lo quando ninguém está vendo é muito difícil. E é isso que Jesus quer de nós. Obediência. E Pedro e os discípulos, não, eles não tiveram essa obediência, eles foram pescar. Eles não ouviram. E o melhor de tudo, que diz aqui, ao amanhecer, Jesus se apresentou na praia, porém os discípulos não o reconheceram. Muitas das vezes, meu irmão, às vezes a gente não reconhece a voz de Deus. Às vezes Deus fala, vai por aqui, você fala, não, eu vou por aqui. Aí fala, vai por aqui, vai por ali. Vai por aqui, vai por ali. Mas sabe por quê? Porque às vezes falta intimidade. O que está faltando às vezes para nós é intimidade com Deus. Eu creio que Pedro e os discípulos, se eles estivessem ali, após a partida de Jesus, chegasse e falasse, Senhor, fala comigo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho certeza que Jesus teria falado com eles. O que você está passando na sua vida hoje, talvez o que está faltando é intimidade com Deus. Talvez o que está faltando é realmente você pegar e falar com Deus, abrir seu coração e falar, Senhor, cura minha enfermidade, cura minha casa, cura meu marido, cura meus filhos. Meu Senhor, cura meu trabalho. Me cura. Tira o meu eu. Quantas vezes você já tirou o seu eu? E você deixou Jesus morar aí no seu coração, fazer morada dentro do seu coração. Pedro e os discípulos, por um certo momento, esqueceram de tudo que tinham passado com Jesus. Jesus entrou na casa de Pedro. Jesus curou a sogra. Pedro andou pelo mar. Pedro viu Elias, viu levitar, viu tudo, viu todas as maravilhas. E as maravilhas que você viu até agora? Você respira. Você tem saúde. Você tem um emprego. Você tem uma família. Você tem um carro. Porque Deus, tudo que Ele te deu, Ele manda você cuidar. E o que nós temos que entender, primeiro, eu preciso cuidar de mim. E para eu cuidar de mim, eu tenho que ter intimidade com Deus. Porque se eu não tiver intimidade com Deus, eu não estou cuidando de mim. Eu posso estar cuidando de tudo, mas menos de mim. No entanto que em Gênesis 2, quando Deus colocou Adão no Éden, Ele disse, deu um jardim para o Éden, deu um jardim para Adão e disse, cuide, cultive. É um dos propósitos de Deus na nossa vida, para nós cuidarmos de tudo que Ele nos dá. Adão não cuidou. Pedro e os discípulos também, a única coisa que Jesus falou é, espere em Jerusalém. E eles não obedeceram, voltaram a pescar, voltaram para o mundo. Voltaram para fazer o que eles faziam ainda de pior. E posso te falar uma coisa, não pescaram nada. O dia que você não estiver na presença de Deus, meu irmão, você pode ter certeza que você não vai conseguir nada, você não vai pescar nada, você não vai fazer sentido a sua vida. Na verdade, quando nós não estamos na presença de Deus, nada faz sentido. Quando nós não estamos na presença de Deus, não faz sentido fazer faculdade, não faz sentido trabalhar, não faz sentido de nada. Porque, na verdade, vai virar aquele costume. Eu vou acordar, trabalhar, pagar minhas contas, dormir e novamente trabalhar. Eu não tenho mais um propósito, eu não entendo mais o que Deus quer na minha vida. Mas só que daqui a pouco, João reconheceu uma voz que vinha lá da praia dizendo, tem alguma coisa para comer?
tem alguma coisa para comer? Olha para o seu irmão do lado e diz: você está se alimentando de quê? Meu irmão, o alimento nosso é a palavra de Deus. O nosso alimento é a palavra de Deus. Muitas das vezes nós estamos mortos espiritualmente porque nós não estamos nos alimentando da palavra de Deus. Quando ele ouviu a voz dizendo: tem alguma coisa aí o que comer? Eles estavam lá no barco tentando jogar a rede do lado direito de novo. E não pescaram nada. Porque ouviram: joga do lado direito. E quando jogaram do lado direito, 153 peixes. Mas sabe por quê? Porque eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviram e se alimentaram. E essa noite, eu quero dizer para você: se alimente da palavra de Deus. Não fique passando mais fome e necessidade. A palavra de Deus, ela está aqui para ser alimentada todos os dias. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Eu tenho certeza que todos os seus problemas, todas as respostas que você está buscando, ela está aqui, ó. Ela está aqui. Porque quando eles reconheceram a voz de Deus, quando João falou: é Ele, Pedro tirou suas vestes e foi nadando até lá. E você ouvindo a voz de Deus, você está indo em direção a Ele? Talvez você não está pescando nada durante todo esse tempo, porque você não está indo em direção à palavra de Deus, você não está indo em direção a Deus. E essa noite Deus está dizendo: ei, vem até mim. Vem até mim. Porque a Bíblia diz que quando Pedro foi, tinha um churrasco preparado. A alimentação que você está consumindo agora talvez não é o necessário. Mas quando você está do lado de Deus, a alimentação ela é boa. Ela é maravilhosa. Ela vai te sustentar. Mas a alimentação pouco importa. Porque na verdade, o que eles queriam mesmo era novamente ver Jesus Cristo. E eu tenho certeza que nós estamos aqui querendo buscar novamente a presença de Deus. Eu sei que talvez aí pelo mundo afora, pelas coisas que estão acontecendo, por isso e aquilo, às vezes a gente se esfria, a gente murcha. Passou o final de ano, ou entrou o carnaval, e às vezes o ambiente que nós estávamos vivendo nos desanimou. Do mesmo jeito que desanimou esses discípulos. Mas essa noite eu quero dizer para você: ei, volte para Jesus Cristo, não volte a pescar, não volte para onde vocês estavam, não se desanime. Porque Jesus está dizendo: ei, espere em Jerusalém. Ele não está dizendo para você esperar Ele lá no meio da rua. Eu sei que Jesus está lá também. Mas Jesus diz: ei, fiquem em comunhão. O que Jesus está dizendo é: permaneçam. Permaneçam em mim. Esqueçam o seu eu. Veja tudo o que eu já fiz. Talvez você não tenha percebido. Mas se hoje você está aqui, foi porque Jesus quis. A gente não sabe o dia de amanhã, às vezes a gente fica muito tenso esperando o dia de amanhã. E esquece de viver o hoje. Todos nós temos um prazo de validade. Eu costumo falar isso. A gente só não sabe quando é que vence. Por isso, viva cada momento. Porque Pedro, quando foi de encontro a Jesus, tinha um churrasquinho para ele, tudo bonitinho. E Jesus disse para Pedro: tu me amas? Tu me amas mesmo, Pedro? Tu me amas? Tem certeza? É Deus perguntando essa noite para você: até onde está o seu amor por Ele?
Porque amar é eu abrir, jogar fora as minhas vontades e viver a vontade de Deus. Quando eu começo a fazer a vontade de Deus, eu estou declarando a Ele que eu o amo. Você está abrindo mão das suas vontades? Você está abrindo mão do seu eu? A resposta que Deus tem para você essa noite é: vem até mim. Pedro e seus discípulos estavam lá e foram. Chegaram lá depois que Jesus falou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mesmo? E Pedro disse: sim, Senhor. Sim, Senhor. Então, Pedro, agora eu tenho o melhor para você. Apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, essa noite Deus está dizendo: ei, eu tenho o melhor para você na sua vida. Ei, você está achando que você simplesmente só vai pescar, que você simplesmente só vai andar, que você vai esquecer de tudo que eu fiz? Não, eu tenho o melhor para a sua vida. Você vai resgatar seus familiares, você vai resgatar seus filhos, você vai resgatar seu marido, você vai se resgatar. É isso que Deus quer na sua vida essa noite. Essa enfermidade que você tem, ela vai sumir em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, sabe por quê? Porque Ele é o Deus da cura. Deus tem muito melhor do que você imagina, do que você pensa. Jesus tinha algo muito melhor para Pedro. Pedro talvez na caminhada com Jesus não tenha entendido. E quando Pedro falou, vou pescar, o desânimo bateu. E na sua vida, esse desânimo que o inimigo coloca na sua vida, vai cair por terra em nome de Jesus. Não tem o porquê desanimar quando a gente conhece verdadeiramente a Jesus Cristo. Quando a gente está alicerçado. Tudo que vem a acontecer, é que nem às vezes eu brinco com a minha família, eu brinco com a minha esposa, eu falo que é pegadinha de Deus. Quando acontece alguma coisa de ruim em mim, eu fico: Senhor, eu já sei. É pegadinha, tem câmera escondida. O Senhor está querendo testar minha fé. Mas sabe por quê? Porque a gente está alicerçado. Vamos cometer erros? Vamos cometer erros. Todos nós somos pecadores. Mas hoje eu aprendi a não murmurar, e sim a orar. Por mais dificuldades que a gente passe, a gente tem que parar de murmurar e começar a aprender a orar. Eu quero que essa noite, vocês fiquem sobre os seus pés agora. E imagine agora. Imagine qual é o problema que você está passando, que você acha que não tem solução, que é um problema impossível. Eu quero que você feche seus olhos e imagine esse problema agora. Talvez é um problema que você fala: eu não consigo, é impossível acontecer. Sabe de uma coisa? Eu estou achando que eu vou voltar a pescar. Porque, na verdade, eu não vejo mais solução. Mas agora, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, quando Deus disse: espere em Jerusalém, porque do alto virá o Espírito Santo. É o Senhor dizendo: ei, espere aqui. Esse problema que você está vendo agora é o Espírito Santo entrando agora e tirando aos pouquinhos. Estava escuro o seu coração, estava escuro a sua mente. Mas é Deus dizendo agora: ei, o meu Espírito está entrando agora. Ele vai criar forma. Ele está entrando agora nesse problema, nessa enfermidade. Ele está tirando tudo do lugar. Está limpando. Eu sei que dói. Eu sei, talvez o que você passou essa semana doeu muito. Mas era Deus dizendo: ei, espere em Jerusalém. Porque do alto
eu mandarei o Consolador. É o Consolador que está entrando agora na sua vida, no seu coração. Eis que estou à porta e bato. E Ele está batendo agora. Ele está querendo entrar. E você vai começar a sentir um alívio. Aquele peso que você carregava não vai estar mais pesado, mas agora vai estar leve. Porque o fardo Ele está tirando. Ele está dizendo: ei, as palavras que você ouviu não foram as minhas palavras. As coisas que você sentiu não foi eu que toquei. Mas essa noite eu toco com o meu Espírito na vida de vocês. Essa enfermidade cai por terra agora. Eu estou visitando o seu lar. Eu estou visitando a sua casa. Eu estou visitando o seu marido. Eu estou visitando a sua esposa. Eu estou visitando os seus filhos. Eu estou te visitando essa noite. Ei, Espírito Santo, traga paz, sinta paz, apacenta as minhas ovelhas, deixa eu te usar, seja um canal de bênção. No versículo 12 eles dizem que não perguntou quem és tu, porque eles sabiam quem Ele é. E eu tenho certeza que essa noite vocês sabem quem é Jesus Cristo. Vocês vão começar agora a sentir uma leveza, algo leve. Aquele peso já não pesa mais, porque vocês estão abrindo o coração para Ele entrar. Apenas creia e ouça a voz de Deus. Pedro, depois que ouviu a voz de Deus, lá em Atos 2, aonde todos se encheram do Espírito Santo, Pedro foi lá na porta e começou a pregar para 3.000 pessoas, e depois 5.000 pessoas. Pedro foi usado pelo Senhor. E você, essa noite, Deus está dizendo: ei, eu vou te usar. Eu quero que você seja ousado. Eu quero que você profetize na sua casa. Eu quero que você profetize no seu marido, na sua esposa, no seu filho. Ei, eu quero que você profetize em você. Ei, a palavra, ela tem poder. Ela tem poder de afastar, ela tem poder de ajuntar. Mas a sua palavra, que é Jesus Cristo, ela vai permanecer. Não importa a palavra que falaram para você ou colocaram no seu coração. O que importa é a palavra que é dita. Essa palavra tem que entrar no seu coração. Essa palavra tem que entrar na sua mente. Esqueçam os ambientes que você está, que as palavras falaram. Porque o Senhor agora está curando. O Senhor está visitando o seu lar. O Senhor está visitando a sua casa. E a palavra dele não faz curva, é uma palavra reta. É uma palavra que vai de encontro. Talvez essa noite, a resposta que você estava procurando, Deus falou com você. Apenas ponha em prática. Não murmure. Porque agora é a hora de orar. De orar. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.
E essa noite é uma noite de cura. Talvez por algum motivo você tenha desanimado na fé. E eu queria que, se você por algum motivo desanimou, não que perdeu a fé, mas simplesmente desanimou,